Oi, gente! Tá começando mais uma grande temporada do EARCcast comigo, Daiane Lorenzetti. E dessa vez, uma super novidade. Estreamos o EARCcast aqui em São Paulo, recebendo grandes escritórios de arquitetura. Tá demais essa temporada. E fiquem com a gente, porque são muitas novidades. Nessa temporada, a gente vai trazer também uma edição super bacana. Enquanto falamos de projetos, nós vamos mostrar esses projetos. Então, assim, vai ser um episódio incrível. Mas antes, lógico, de começar, vou pedir para vocês darem like, compartilhar, se inscreverem. Ultrapassamos aí mais de 40 mil inscritos em 1 ano e meio. E agora rumo aos 50 mil inscritos. Então, conto com vocês para a gente chegar aí rapidinho nesse número. E vamos estrear aqui em São Paulo, pela porta da frente, com um dos maiores escritórios do Brasil, premiadíssimo nacional e internacionalmente. Com muito orgulho que eu recebo Fernando Forte, Rodrigo Marcondes Ferraz, muito bem-vindos ao EARCcast. Obrigado, Dai. Obrigado pelo convite. Eu tô ainda um pouquinho nervosa, gente. Cenário novo, tudo novo, cidade nova, essa dupla aqui, mas muito bem-vindos. E a gente tem 8 anos, né, que a gente se encontrou no EARC Goiânia. Acho que só o Fernando que foi, né, Fernando? Foi, só eu. Faz tempo já, né? Já tem um tempinho, passa rápido. Gente, todo mundo quer conhecer, por mais que vocês tenham contado aí várias vezes a história de vocês. O pessoal do EARCcast quer saber em detalhes. A gente sabe que vocês se conheceram na faculdade, que vocês começaram na faculdade, né? Mas a pergunta foi antes, vocês já eram amigos antes da faculdade ou foi na faculdade? Conta um pouquinho pra gente da história de vocês. Bom, o Lourenço e eu, na verdade, nos conhecemos no cursinho, assim, pra fazer arquitetura. Ele sempre quis ser arquiteto, o Rodrigo também, eu nunca quis, caí meio de gaiato lá. Mas a gente já foi sem querer. Eu não queria fazer nada, mas tinha que fazer alguma coisa, né? Aí eu convenci minha mãe que era melhor fazer arquitetura não ser arquiteto do que fazer odontologia e não ser dentista. E aí, mas no final das contas, no meio do caminho, eu comecei a gostar muito. Mas nós nos tornamos amigos os três, e uma turma que veio aí dos cursinhos e tal, que somos amigos até hoje, no primeiro ano da faculdade. E lá pro 4º ano da faculdade, tinha uma matéria que tinham vários professores legais, o Acaiaba, o Joaquim Guedes, o Barossi e tal. A gente começou a rascunhar o que a gente entendia como uma possibilidade de escritório, assim, o Lourenço, o Rodrigo e eu. E aí decidimos começar bem no esquema raiz mesmo, né? Reforminha da cozinha da amiga da tia, essas coisas desse tipo, no finalzinho da faculdade, né? No 4º ano. Então a FGMF nasceu em 99, assim, quando a gente estava ainda não formado. Então, ainda não formado, vocês já estavam atuando. Fazendo reforminha. Uma espécie de um exercício legal da profissão, tudo começou assim. Boa. Eu vi que vocês começaram, acho que foi no apartamento do Lourenço. Eu acho que é bacana falar esses começos, porque vem o FGMF, esse escritório gigante, super premiado, mas todo mundo teve um início, né, gente? Sem dúvida, né? É o que o Fernando falou, né? A gente começou, a gente ainda não estava formado, então foi aprendendo tudo meio na raça. Foi fazer, a gente, além dos projetos, a gente fazia as nossas obras, né? Porque eram projetos pequenos, você não conseguia em 3 sobreviver só de projeto, tinha que fazer obra, a gente tocava a obra durante vários anos, a gente fez isso também, que acho que foi uma ótima escola, mas no começo a gente não sabia nem o que era contrapiso, ia aprendendo tudo na raça, né? Tomando umas porradas às vezes na obra e tal, mas acho que isso foi um começo... por outro lado, muito legal e que acabou nos dando muita experiência e acho que até solidificando mesmo né, as ideias dos três aí de como fazer o escritório ir crescendo aos poucos tal, e acho que aí, a partir daí foi crescendo de uma forma meio orgânica e tal, né? Então acho que até a nossa história é um pouco aquela história de quando você está na faculdade, você fala, vamos juntar uns amigos, fazer um escritório, e depois o escritório vai crescer, vai dar certo e tal. Acho que acabou sendo um pouco isso que acabou acontecendo com a gente. Né? Essa questão de vivenciar o canteiro de obras, assim, em todas as minhas pesquisas eu vejo que vocês falam muito, né? Isso é... A gente acha super importante, né? Não tem como uma faculdade de arquitetura, por melhor que seja, ela, né, te preparar para todas as questões arquitetônicas e construtivas ainda por cima, né? Isso que a gente fez uma faculdade integral e puxada, mas por isso que eu acho que o arquiteto quer exercer a profissão de construção mesmo, projetar prédios, casas, o que é que seja, do zero e tal, grandes reformas,
eu acredito que seja muito importante essa vivência de canteiro, sabe? Acho que assim que sair da faculdade e tal, sabe? Ir lá, conversar com o pedreiro, com o eletricista, ver como as coisas funcionam e tal, porque te dá um arcabouço técnico que você não tem e no futuro, tá? Você cresceu mais e tal, começa a não fazer obras, né? Só acompanhar e tal. Em discussões que acontecem sempre, você ter uma posição técnica sólida e que consegue comandar o barco, né? Então, isso é impossível, aquilo é possível. Não, é possível, eu já fiz aqui, isso faz assim, assim, assado. Então, uma obra é que nem um navio, você tem que ter um capitão, assim, as pessoas seguem ele não porque ele dá esporro, seguem meio na moral, assim, sabe? Então, é bem importante, assim, acho que para a carreira, para você conseguir o que você quer, ter essa vivência de canteiro. E também é legal esse contato, né, com quem constrói mesmo, tal, para o caráter, para você como pessoa, né? A gente brincava que era engraçado que a gente tinha, uma época a gente já tinha contratos maiores e tal, mas a gente tava fazendo obra, então de manhã tava discutindo com o eletricista e na hora do almoço tava almoçando com o presidente de um banco, né? Então foi engraçado esse dia, que eu aprendi com o eletricista e aprendi com o presidente do banco, né? Isso acho que é um privilégio do arquiteto, né? Poder trafegar assim tanto em programas e coisas diferentes, como lidar com pessoas diferentes também, né? Então isso acho que é muito enriquecedor, não só como arquiteto, mas como pessoa. Com certeza. E essa atuando como construtora, né? Até um tempo, hoje vocês, que eu vi que vocês fazem questão de gerenciar todas as obras de vocês, mesmo não construindo, é isso? A gente fiscaliza as obras e a gente gerencia a parte de interiores, né? Quando tem. Sim. Mas a gente sempre fiscaliza a obra, às vezes é muito longe, claro, que daí não tem uma fiscalização como, sei lá, uma casa que você está fazendo aqui no interior de São Paulo, mas a gente se envolve muito na obra para garantir que ela seja executada como desejamos, né? Às vezes só o projeto não é possível que ela chegar lá, vai mudar, vai mexer nisso, vai mexer naquilo, vai estragar coisas que são essenciais, ou não vai cuidar de um detalhe, vai fazer a borda ficar fininha, e que pro cara que está lá no canteiro, às vezes o engenheiro, o mestre de obras parece uma bobagem, fazer assim, mas faz toda a diferença na coisa final. Então, mesmo que sejam obras mais distantes, a gente tem uma equipe de obras, né, com 2 gerentes, bem sênior, assim, já que fiscaliza, acompanha a distância, né? Na prática, quando você fiscaliza uma obra, tem a coisa da visita as pessoas confundem, acho que é a visita ao canteiro, né? A visita ao canteiro é importante. Sim. Mas assim, 70% da 80% é no escritório, é recebendo o fornecedor, é discutindo detalhe com o fornecedor que foi contratado no fim para fazer isso, é corrigindo detalhes, é tirando dúvidas. Então é um trabalho por videoconferência, por e-mail, infelizmente por WhatsApp, telefone e tal, que é muito importante para que a obra seja a melhor possível. Mas com todo esse processo, a obra ainda tem estresse, né, gente? Sempre tem, né? É o tipo tem que ter. É lógico que diminui com o planejamento. Que com o tempo esse estresse vai diminuindo, né? Acho que se tiver um projeto bem feito, minimiza muito os problemas de obra. Acho que se a gente tem um acompanhamento efetivo, isso tende a diminuir, porque você tende a antever os problemas, né? Então o pessoal vai ver as coisas, conversa com o fornecedor, com quem está fazendo, né, no dia a dia mesmo da obra, tem dúvidas, viu que uma coisa não vai funcionar direito, volta para o escritório, vê como é que, quem estava no projeto, como é que foi isso, como é que foi, o que foi pensado. Não foi pensado, então vamos pensar e vamos resolver isso antes. E com isso a gente consegue minimizar muitos problemas, né? Quando você não vai na obra, quando você vai uma vez por mês, uma vez cada 2 meses, você vê o problema depois que ele aconteceu. Aí, em geral, é ruim, porque dá estresse, custa caro, né? Sim. Então, acho que essa atividade do arquiteto na obra, eu acho que é uma coisa muito boa, tanto para o arquiteto que vai aprender, como diz o Fernando, como também para o cliente, né? Não é um gasto a mais ali, ele vai resolver uma série de coisas que não seriam resolvidas de outra forma. Isso é uma questão interessante que o Rodrigo falou até né, que é uma coisa cultural brasileira, né? Assim, em alguns estados mais, outros menos, mas tipo, faz um projeto aí, não, faz um desenho aí, constrói o prédio, a casa com o projeto de prefeitura, que é um negócio simplificado e tal. Aí dá um monte de rolo, um monte de problema, um monte de papo, culpa do arquiteto, não sei o quê. Fala assim, mas cara, quando você contratou lá a pessoa e vai gastar, sei lá, 5 milhões para fazer a casa, aí o arquiteto te cobrou lá um valor. Aí você falou, não, peguei um outro mais barato, economizei 20 mil reais aqui. Faz sentido isso? Porque essa pessoa vai pegar os outros 4 milhões e 900 que você vai investir, que é o grosso, e vai fazer isso ficar bom ou não. Vai fazer esse dinheiro ser bem empregado ou não. Vai ter um resultado melhor da sua casa para você viver com sua família, o veraneio, o que quer que seja.
E esse bem vai valer mais depois, porque esse dinheiro foi mais bem empregado. Com certeza. Então é uma bobagem, né? Você ficar ali mexendo no... Conseguiu 0,01% de desconto do todo de saída, quando O que a gente você está chama mexendo na de inteligência. as economias burras. Economias né? burras, As burras, e depois, às vezes, esse 20 mil o cara gasta na geladeira, né? Então, sério isso. que o trabalho de pensar em tudo, como você vai gastar o seu dinheiro e viver dos próximos 30 anos aí, vale a mesma coisa que a economia da geladeira. Então, Eu brinco com os conta meio clientes de um jeito, esquisita. um jeito meio estranho, mas assim, olha, Dai, precisa tirar um pedaço do seu corpo, ó, ferrou, você pode escolher. Você quer um pedacinho do dedo do pé, quer tirar aqui uma lasca aqui, quer tirar aqui, ou você quer tirar uma colherada do seu cérebro? Se tirar uma colherada do seu cérebro, vai ficar igual o resto, mas vai ficar meio torto, não vai? Você nunca vai falar que quer tirar do cérebro. Então, quando o cara faz isso, você está tirando do cérebro do investimento, seja de uma casa, de um prédio, o que seja. Não é aí que você tem que economizar. Até porque, você fala para o arquiteto, tudo bem, então eu pago você, mas eu quero esses 30 mil que está mais caro que o outro, que você economiza na obra. Ele mudou o porcelanato lá e economizou esses 30 mil. Então, a verdade é que é melhor gastar com inteligência, papel, planejamento, fazer uma obra redonda, que não te encha de aditivos, coisas que não foram pensadas, e vem mais dinheiro, a engenharia manda bala, porque encontra esses furos, do que pegar e pagar, pensar, planejar, projetar com detalhes e daí executar a obra. Com certeza. Nas minhas pesquisas, tem um casal de arquitetos em Goiânia, Marcos, Vivian, da Laviv, que são, assim, são fãzaços do FGMF. E daí ele mandou uma pergunta que se linka aqui ainda no começo da trajetória de vocês, que a gente está começando, né? Que eles falam o seguinte: como vocês tiveram coragem de quebrar paradigmas da arquitetura paulista, que é mais introspectiva, e fazer projetos super diferentes e inovadores desde muito jovens. Então, assim, tipo, eles ficam encantados. E se isso começou já desde sempre, ou teve um momento, assim, que vocês viraram a chave, vamos dizer assim? Eu acho que foi meio desde sempre, né? A gente estudou na FAU-USP, né? Aquele prédio do Artigas e tal. A gente teve uma série de professores que veio dessa época, né? Da arquitetura moderna e tal. E acho que a gente gosta muito dessa arquitetura, acho que tem um super valor e com certeza nós e todos os outros estudantes da mesma escola fomos influenciados por isso e tal, né? Mas ao mesmo tempo, acho que desde a época da faculdade a gente já tinha um pouco dessa inquietação de legal, tudo isso é muito bacana, mas e que mais tem para fazer, né? Que outros materiais tem para a gente estudar e tal, e trabalhar, que outras soluções. E a gente tentava aprender e ver coisas de fora, né? Acho que fora do Brasil, principalmente Europa, Estados Unidos e tal, já tinha uma série de coisas diferentes, materiais, as técnicas construtivas deles são todas muito diferentes, já tinha toda uma questão da arquitetura ser mais industrializada e tal, isso nos atraía, né? A gente não tinha internet direito quando a gente estava na faculdade, então a gente ia na biblioteca, entrava na fila para pegar a revista importada, que chegava uma para 150 alunos lá, e a gente ia lá ver as coisas e tal, né? E acho que, então, quando a gente começou os nossos projetos, eu acho que a gente já partiu de tipo, legal, isso tem o seu valor, mas vamos tentar investigar alguma coisa a mais, assim, né? Então, acho que não teve muito, né? Dia que a gente virou a chave, assim. Acho que, na verdade, a gente sempre está no nosso DNA, né? A Escola Paulista, assim, para pensar, analisar boa parte das nossas obras, elas são criadas pelo sistema estrutural que a gente adotou, né? Ou seja, o sistema estrutural cria o espaço que vai ser o projeto e assim por diante. Então, acho que não tem um distanciamento tão grande da Escola Paulista, mas acho que talvez a gente, em alguns momentos, a gente fala assim, vamos... A gente se desafia, os três sócios, a gente sempre faz os projetos juntos, né? Então, eu lembro de uma casa de subtração, que é toda de concreto e tal, a gente falou, não, vamos começar de ponta cabeça. Então, em vez de começar pela estrutura, que é o nosso default, vamos pensar o que a gente pode ocupar aqui, vamos rasgar, daí na subtração, ou seja, vamos subtrair aqui pedaços, depois enfiar uma estrutura lá. Isso pra gente era quase um pecado pensar assim, mas foi um exercício muito interessante, sabe? Então, a gente tem projetos nossos que são mais para a Escola Paulista, outros que são mais fora, mas também a gente nunca se aliou a algum movimento antimoderno, assim, né? A gente não gosta do pós-modernismo, a gente nunca acreditou
na coisa mais Frank Gehry, esse tipo de coisa assim, desconstrutivista, o que seja. Acho que é um braço da Escola Paulista, é um braço do modernismo, nossos trabalhos também. Embora talvez a gente mexa com mais materiais diferentes, ou se provoque algumas vezes para pensar de uma forma diferente dessa que a gente aprendeu, mas está lá no DNA também, né? A gente até já brincava, né, que, por exemplo, na Casa Grelha, que é um dos projetos nossos, Sim, né, que premiadíssimo. já faz bastante tempo, foi muito premiado e tal. Ele tem lá, se for ver os 5 pilares da arquitetura moderna, né? Tem o pilotis, tem o teto-jardim, tem a estrutura Fachada independente, livre, planta fachada livre, planta livre. Mas modular ele ainda. né, modular e ao mesmo tempo a gente usou madeira na estrutura, né? Ela tem toda uma relação com a paisagem diferente e tal. Então acho que tem uma estética que a gente olha e pode ser uma coisa que foi super inovadora quando foi feita e tal, mas acho que o DNA tá ali, mas ele acho que está sendo trabalhado de outro jeito e tal, né? Sim. Nessas pesquisas, eu peguei várias falas de vocês, assim, super interessantes. Eu realmente mergulhei no mundo da FGMF. E daí, assim, a gente está falando aqui dos projetos de obras, e tem uma fala de vocês que a nossa premissa é ter obras construídas e não ter projetos entregues, né? Sim. Isso eu achei fenomenal, assim, essa preocupação de vocês em fiscalizar as obras. Quando o escritório nasceu, a gente pensou nele assim sempre como uma estrutura profissional para dar suporte ao processo criativo, né? Então a gente montou o escritório e nunca pensou assim, queremos ter um grande escritório, uma grande empresa, uma coisa assim. Existem os colegas que pensam dessa maneira, mas não é muito o nosso raciocínio. A gente sempre quis fazer nossos projetos e vê-los virarem realidade, né? Que é um passo importante, assim, né? Muita coisa é feita e não é construída por uma série de razões, especialmente quando você está mais no começo da carreira, o que é muito frustrante. Mas então precisa de construir as coisas, dava um jeito de fazer, a equipe de obras apareceu também para. Depois a gente continuou para poder viabilizar as coisas, senão não dava, ficava caro demais, tinha que achar um jeito de fazer aquilo lá virar realidade. Então esse esforço de fazer o projeto sair do papel é muito importante para nós, né? Faz parte dos conceitos primários do escritório. A gente não fica fazendo projetos que não existem para, tipo, vou ganhar um prêmio com um projeto que não tem nem cliente, mas que eu consigo fazer um negócio muito louco, muito legal. A gente acha isso interessante, mas a gente faz projetos que possam virar realidade. Inclusive tem uma fala interessante, eu acho que é sua até. Fica com medo. Falando Isso é assim, interessante, eu não sei se é dele, hein? falando tudo que o cliente pede, a gente faz o contrário. Porque atrás daquilo ali tem várias situações que a gente tem que entender, que é o papel do arquiteto, entender aquele cliente. Eu achei bem bacana isso. Acho que se o cliente soubesse tudo o que ele quer, Né? ele quase não precisaria do arquiteto, precisaria de um desenhista, né? O cliente não sabe, então a gente precisa sempre desafiar as questões de uma certa maneira, mas respeitar também os desejos do cliente, entender o porquê deles, né? Então, por exemplo, acho que para ilustrar bem isso, tem um projeto nosso recente, que é uma pousada em Boipeba, na Bahia, né? Que é uma ilha. Esse casal está indo para lá só para conhecer a pousada. Que legal. É bem bacana ficar pousado. E aí, o cliente tinha como premissa, ele falou assim, preciso de 24 quartos, acho que era 24 ou 22, tá, não lembro direito, todos num terreno que era estreito, comprido, que dava frente para o mar, todos eles olhando para o mar. E uma piscina na frente e tal, né? E o cara tinha várias pousadas, ele sabia do que ele estava falando. Então, ela fala assim, não vou fazer os quartos iguais e não vou fazer os quartos olhando para o mar. Só que daí, quando a gente fazer isso, daí virar uma parede, assim, que divide o terreno no meio. Incomodava a gente, tipo, putz, puta lugar lindo, puta mata ao redor, a gente vai botar uma paredona sem graça aqui, aí a gente estudava a volumetria e tal, tentava separar em blocos, mas daí um bloco entra na frente do outro, o campo de visão não fica aberto para o mar, isso era um problema, porque daí no booking o cara fala que tem quarto para o mar, chega lá, não é exatamente para o mar, aí vira um problema. Então a gente aprende também com o cliente. E aí eu fico pensando e falando, putz, vai ficar ruim, não vai. Até que um dia eu tive uma ideia de noite lá, fiquei rascunhando até às 6 da manhã para levar para eles, levamos. Aí o que a gente fez foi assim, todos os quartos são iguais e todas as varandas eram varandas grandes, com piscinas individuais, todas as varandas são diferentes. Então, cada varanda é pensada, é sempre um casal curtir, então um tá na piscina, tem uma mesinha de jantar, tem um lugar para tomar sol. E cada quarto tem isso um jeito diferente. Então, uma piscina é assim, outra piscina assada de borda infinita, outra é um espelho d'água que afunda uma jacuzzi, a mesinha fica aqui, outra é coberta por uma lona, outra é coberta por um pergolado, e assim por diante. A gente criou uma linguagem, e depois o projeto foi para lá, mexeu, mudou tudo, mas está lá essa origem da coisa.
E quando a gente apresentou, a gente falou, ó, a gente fez isso que você falou, todos os quartos são iguais, todos estão olhando pro mar, mas todas as varandas são diferentes. Esse vai ser o diferencial. O pessoal vem aqui, vai olhar, vai falar, puta, eu queria experimentar aqui no outro quarto. A próxima vez você experimenta. Aí o cliente comprou essa ideia e tal, lógico, foi muitas idas e vindas, mas tá lá o projeto. E foi executado Inclusive, ali durante conhecer, anos. Gustavo, a próxima... Passou a parada. E eu fui lá, Próximas férias. eu só fui lá na obra quando ela ficou pronta para fotografar. Então, foi muito impactante entrar dentro do que você tinha imaginado lá, sonhado lá no começo, discutido tanto, tá pronto, materializado lá, e ficou muito bacana. Ficou uma coisa provocativa, diferente, até questionável. Né? Tem umas coisas como pós-modernas, outras coisas outros aspectos bem modernistas, outros aspectos... Mas tem gente que fala que parece uma coisa da Grécia, porque toda branquinha e tal, mas realmente era um derivativo do programa, das necessidades dele, com esse twist de todas as varandas, que é o que dá o aspecto da construção, né? Inclusive, tem um super projeto na Grécia, primeiro de 4, né? Que vocês começaram a divulgar, incrível. Exato. Estamos fazendo 4 ali na Grécia, tal, no mesmo lugar, na mesma ilha. Na Ilha de Creta. Na Ilha de Creta. Um lugar super interessante, né? Vocês veem que eu visuais. pesquisei, estudei tudo. Pesquisa, lição de casa feita. Exato. Isso é legal. De falar um prédio em Creta. Você olha assim, que Nossa, prédio? É um monte de prédio. Ele é escalonado, parece um monte de Muito casinhas assim e tal, mas Lindíssimo. tá sendo um desafio, é bacana. Esse projeto já tá aprovado, já para... Já tá andando, né? Já Tá tá sendo andando. desenvolvido. Tá sendo desenvolvido, Os 3 estão aprovados. E são 4 já. da mesma rede. São quase os mesmos clientes em lugares diferentes dessa ilha, né? Entendi. Gente, demais. Agora a gente entra na parte inspiracional, né? A arquitetura é mais importante que a gente. A arquitetura tem que sobreviver independente da minha marca. Eu falo de algum de vocês e que vocês batem muito forte no desejo do cliente, por mais dessa questão de fazer o contrário, mas identificar, né, essa questão. Eu acho que não é nem que a gente quer fazer o contrário do que o cliente fala, né? Acho que a gente tenta absorver as ideias e às vezes os medos ou as vontades do cliente e traduzir isso numa arquitetura, né, que tenha a ver com aquilo que a gente acredita, tal, que no final nós temos um embasamento, né, técnico e arquitetônico muito maior do que o do cliente, e ele às vezes conhece mais do programa, do dia a dia, do que vai acontecer ali naquele projeto. E aí, a partir daí, a gente busca uma arquitetura que tem a ver com o programa, com o cliente, com o local e etc. E acho que a gente se preocupa muito em uma arquitetura que não seja ligada a tendências ou a moda e tal, né? E sim uma coisa que envelheça bem, que seja perene, né? Acho que a nossa atividade... em quase a maioria dos projetos, né, quando são projetos de edificações e tal. Claro, às vezes vou fazer o stand de uma feira. Beleza, é um negócio que vai durar 4 dias ali, então pode ter uma coisa diferente. Ah, não ficou tão legal, isso aqui não funcionou tão bem. Tudo bem, não funcionou tão bem por 4 dias e depois foi desmontado e tal. Ano que vem tem mais. Não vai fazer um prédio, ele vai ficar décadas, séculos, se a gente pegar os da Europa ali, né, no lugar, depois que você faz, você não tira mais. Então, acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer algo que envelheça bem, né, e a gente acredita muito nisso, que não seja ligado à última tendência e tal, porque a última tendência, né, no limite, quando a gente está fazendo um projeto, ele vai ficar pronto daqui a 5, 6 anos. Já passou a última tendência, né? O prédio que está ficando pronto agora foi pensado em 2018. Então, você pensar, agora qual a tendência de 2024 para arquitetura? Nenhuma, porque tudo que eu estou fazendo agora vai ficar pronto em 2030, né? É que nem olhar para as estrelas. Então, você ficar querendo muito seguir isso, não é moda, que você vai, lançou a coleção inverno, troca de roupa, ano que vem você joga fora, doa, compra novo, né? Na nossa atividade é uma coisa bem diferente. Interiores talvez seja uma coisa mais rápida, assim, mas mesmo assim, você fazer um apartamento, fazer um grande investimento lá, não é um negócio que pode durar 15, 20, 30, 40 anos, né? Sim. Em São Paulo, por exemplo, é muito comum, o restaurante faz aqui, 2 anos depois já reforma ele e tal. Vai na Europa, o restaurante está em 100 anos, está bonito, se você faz uma manutenção, não uma reforma de encher de caçamba todos os lugares, né? Tem que ser bem pensado, né? Então, até quando a gente fala dessa coisa do cliente, do tipo, a gente gosta de fazer o contato do cliente, é uma brincadeira. Na verdade, o que a gente tenta fazer sempre é interpretar o que o cliente quer. Ele não sabe exatamente, né? Mas isso é muito, assim, eu como cliente,
Eu não sou arquiteta, né? Sou administradora, me pós-graduei em marketing e me apaixonei pelo segmento de arquitetura e decoração e há 18 anos estou nessa e criando muitos negócios para vocês. Mas o cliente não sabe. A gente tem uma noção, assim, nossa, Sim. eu gosto disso. Mas é aquilo que por trás disso tem tantas coisas que a gente não faz ideia, né? Você interpretar para entender o que é o medo, o que ele gosta, qual que é o estilo de vida, o que ele valoriza e tal, e depois trazer um projeto que carregue, lógico, coisas que a gente acredita, e além de um monte de relações com o local e com budget, com insolação e assim por diante, um monte de condicionantes existentes, né, legais e assim por diante, mas trazer, interpretar é trazer e mostrar, e acho que isso é muito importante, saber interpretar o cliente para falar, olha, que ficou assim, é sempre que você gosta daquilo e tal, para a pessoa se enxergar lá, né? Porque se você faz alguma coisa meio tola, modismo e tal, aí você é muito mais questionado, né, pelo cliente. E o cliente, ele é um cara que vive arquitetura, mora num lugar, já foi, conhece um monte de outros lugares e tal, então ele também tem uma noção, diferente do médico, que você fala, tô com dor no joelho. Vai falar, não, Dai, você tem aqui um problema nesse aqui da rótula, tá falando. Aí você vira pra ele e fala, acho que não, eu quero um menisco. Você fala, não, você obedece o que o médico fala, entendeu? O arquiteto não é assim, porque as pessoas sabem, imaginam, tem o sonho, tem as referências, tem a pastinha do Pinterest e tal. É legal olhar, entender, mas não fazer um pastiche, né, uma colagem disso. Você Até interpretar pegando o e gancho, fazer. assim, a fonte de inspiração de vocês. Essa fala eu lembro que é do Lourenço. Que fala assim, a arquitetura dos outros é cópia, não é, não é inspiração, não é referência. Então, qual que é a fonte de inspiração de vocês? Eu acho assim, claro que a gente vê muita coisa de arquitetura, né? Hoje em dia, então, com a internet, com o acesso à informação muito maior, a gente está sempre vendo coisas, né, daqui, coisas de fora e tal, mas a gente realmente não fica pegando referências de outros projetos para daí fazer o nosso, né? Então, vamos fazer um prédio, vamos pegar aqui, olhar prédios desse tipo de fora, e daí eu dou uma misturada nessa coisa e saio o nosso aqui, né? Então, eu acho que isso a gente nunca quis fazer, nunca gostou de fazer e tal. Acho que isso influencia negativamente, assim, a criação. Muitas vezes a gente quer assim, às vezes até um cliente chega e fala, eu tenho um estudo que eu fiz há 5 anos atrás, depois eu parei, mudei de ideia, agora eu quero fazer com vocês. Vocês querem ver o estudo? Não quero nem me contaminar com aquela coisa. Independente de ser boa ou ruim, Sim, né? sim. Acho que nem vi, então... Eu entrevistei agora há pouco, assim, esses dias, um casal de arquitetos que fala que silencia, para não deixar de seguir os colegas, silencia para não influenciar em nada. E daí, se tiver algum tipo de coincidência, é uma coincidência criativa mesmo. Acontece Sim, coincidências, acontece, já aconteceram às algumas vezes, vezes. né? Acontece bastante. Mas aí a gente busca, né, além disso, referências em outras coisas da nossa vida, né? Então, na arte, no cinema, na série que a gente está vendo na TV naquela hora, tem alguma ideia. Enfim, coisas que muitas vezes não são relacionadas à arquitetura, né? Mesmo, eu estava fazendo um prédião outro dia e o Lourenço, acho que tá legal, mas eu vi uma obra de arte que eram uns cubinhos que eram meio desalinhados, e se a gente buscar essa certa estranheza no nosso projeto, e aí que a gente começou a testar isso, ou seja, é uma obra de arte desse tamanho, um prédio de 70 andares, né? Então, às vezes vem de coisas que a gente nem imagina. Não é pegar a obra e fazer, é o partido da obra, né? O desencontro dos planos e tal que a gente estava buscando. Esses dias uma arquiteta subiu para mostrar, a gente estava fazendo um stand e tal, ela subiu e falou, Fernando, então fiz uns testes aqui e tal, tem aqui umas referências. Falei, referência não, hein, pelo amor. Não, são obras de arte. Falei, tá. Ela começou a mostrar um monte de instalação super interessante que eu não conhecia. Algumas eu conhecia, outras não. Falei, isso aqui, isso é muito bem-vindo. Aqui tem um monte de ideia, a gente podia fazer assim um próximo, assim o outro e tal. Então, tinha super a ver era um stand e tal, de porcelanatos e revestimentos e tal. Então, a gente usava de um jeito diferente para criar esse stand. E aí foi muito bem-vinda a contribuição dela. Eu falei, nada de aparecer aqui com 10 estandes de porcelanato. Ela falou, não, eu sei que não, imagina, olha, eu trouxe obras de arte. Eu falei, assim foi uma contribuição muito boa, sabe? E acho que de referência, assim, tem lógico, a gente viajou muito juntos, a gente estudou muitas obras, a gente visitou muitos arquitetos, obras icônicas. O Lourenço está viajando agora, quando ele volta cheio de ideias, mostra, a gente fica discutindo, ele fala, olha isso daqui que eu vou visitar, que legal essa solução. Mas não no sentido, vamos copiar. Olha a solução, né? A gente acredita muito no escritório que a beleza está na solução. Então,
quando está bem solucionado, com todos os condicionantes, as coisas, seja o prédio, a casa, o que for, o móvel, ele é perene, sabe? Ele não vai perder a elegância dele, sabe? Ele não está ligado a modismos, porque é uma solução bonita, né? E, gente, o primeiro prêmio de vocês, entrando agora nessa parte de projetos, gente, a gente vai ter uma segunda parte desse episódio, porque, assim, geralmente são 3 folhas de roteiro aqui que eu sigo. Deles deram 9 folhas. Então, nós vamos fazer 2 episódios. No segundo, a gente vai entrar um pouquinho mais nos processos do escritório. Enfim, vocês contarem um pouquinho aí do segredo de vocês. E entrando agora na parte dos grandes prêmios, mais de 240 prêmios, assim, nacionais, internacionais. O primeiro veio em 2004, me parece, com a Casa Grelha. Foi isso? 5 anos depois que vocês montaram o escritório. O primeiro acho que foi o Edifício Casé, que foi um prédio que a gente começou. Acho que a gente tinha acabado de se formar, né? Nem tinha se formado ainda quando a gente começou. Acho que não, eu tinha me formado já. Um ano. Que demorei. E aí a gente fez o projeto, cuidou da obra, e daí ele acabou sendo o primeiro projeto premiado aí, em 2004, né? Foi o Jovens Arquitetos do IAB no Museu da Casa Brasileira. Eu lembro que depois a gente foi beber no Pandoro com o Pedro Paulo Saraiva. Exato. Já falecido. E vocês lembram de todos? De todos Difícil, os prêmios. né? É um pouco difícil. São 25 anos, né? Até porque tem prêmios de institutos de arquitetos, de associações, às vezes prêmios internacionais diferentes e tal. Eu sei que vários marcaram. Bem que eu queria receber todos os prêmios lá, que ia ser um monte de viagem legal, mas na prática a gente ganha o prêmio, manda um certificado, é isso, né? Então Mas não fica tão marcante. Tantos prêmios, assim, eu tenho certeza que alguns projetos são do coração, assim. Vocês podem me contar pra gente um pouquinho? Sem dúvida. Acho que esse Casemoca, que é o primeiro projeto que deu uma certa projeção pra gente, ganhou alguns prêmios. Esse foi o primeiro, Jovens Arquitetos, mas ganhou o prêmio da Associação das Estruturas Metálicas. Então, era um projeto em metálica, num momento que se usava muito pouco metálica no Brasil. A Casa Grelha, certamente, que foi muito premiada lá fora. Até hoje... Vi que por vários anos, né? Por bastante tempo. E até hoje a gente recebe, às vezes, uma foto de um estudante da França. Olha, eu fiz uma maquete da Casa Grelha. E é difícil fazer aquela maquete. Eu falo, nossa, tem uma cara, história que você morou nela, né? Também. Eu fiquei morando na obra, né? Pra acabar, pra entregar essa obra. Aí foi difícil. Esse foi o último projeto que a gente construiu. Aqui quase não tava aquela bendita. Foi difícil. Ficar 5 meses lá foi difícil. 5 meses de sofrimento para poder ficar pronto pro casamento da filha do cliente. Ficou pronto no dia. Chega o cliente, chega todo mundo lá e tal. Eu lá fazendo os últimos pormenores. Eu olho, tá o Rodrigo jogando tênis com o cliente. Falei, pô, eu tô aqui há 5 meses. É de domingo a domingo. Você alguém tem que distrair o cliente que tá tenso e tal. Deixa ele dar uma relaxada aqui e tal. Cada um com a sua função. Foi engraçado. O cliente falou, vamos fazer um jantar agora aqui, fazendo comemorar, que conseguiu terminar. Amanhã tem o casamento. Eu falei, não posso, que eu tenho que descer para abrir uma garrafa de whisky com os meus eletricistas, que eu prometi que se eles terminassem a tempo, eu faria esse drink com eles e tal. As histórias dos bastidores. Foi uma experiência puxada lá, mas foi muito bacana. A Casa Grelha foi muito premiada e até hoje estudada lá fora, então é uma coisa muito bacana para nós. Mas tem outros projetos importantes, Coruja. Acho que na sequência, acho que eu até citaria aqui o Projeto Viver, que é um projeto que a gente fez na favela em São Paulo, um projeto social, que também teve alguns prêmios importantes. Um deles fez a gente ir para a Alemanha junto, né? Nós 3 e tal. Então, acho que foi o primeiro que a gente foi viajar junto por causa de prêmio e tal. Ganhou o Rogério Salmona, né? Que é o primeiro prêmio lá depois da Colômbia. Que é um prêmio importante também. Aí acho que o Edifício Corujas, que foi nosso primeiro prédio, né? É um prédio baixinho, um prédio de escritórios. E teve uma super história, né? Com o Edifício Corujas, de um morador que o cara não vendeu. Agora, ao redor dele. Uma curiosidade minha, porque nas pesquisas eu pensei, gente, mas calma aí, não foi comprado o terreno antes? O cara desistiu no meio do caminho? Conta pra gente essa história. A gente fez 3 vezes esse projeto. Essa coisa é sempre uma bagunça, né? Quem faz projetos para o mercado imobiliário tá meio acostumado, assim, porque muitas vezes os prédios são feitos em uma junção de pequenos terrenos, algumas casinhas que o incorporador junta, e aí ele vai negociando, negocia com um, negocia com outro. E essas negociações nunca são muito lógicas, né? Porque sempre tem o lado emocional da pessoa com aquele terreno, com aquela casa, às vezes, aquela casa que meu avô morou aqui há 100 anos atrás.
Então, sempre as pessoas acham que vale muito mais do que vale. Então, um quer passar a perna no outro. Então, é uma série de coisas e que, às vezes, acabam acontecendo isso de... Ou a gente começar a estudar o terreno quando ainda não tem os terrenos todos formados, ou então tá formado, mas aí, às vezes, o cara do meio aqui desiste, quer mais dinheiro, aí não fecha a conta. Então, é uma coisa bem comum, assim. Aí aconteceu isso, né? Com esse Corujas projeto. aconteceu Esse isso, foi né? o primeiro prédio que a gente fez, foi Pé das Árvores, que é uma incorporadora, né, que abriu o terreno assim, para uma arquitetura mais investigativa, autoral, aqui dentro no contexto do Brasil inteiro. Mas aquilo era 2009, assim, a Ilha das Árvores estava começando ainda também, assim, estava nos primeiros projetos. E daí falaram, esse é o terreno, a gente fez um projeto, e daí falaram, não, olha, esse cara aqui não quer vender a casa. Então ficou um formato de meio pi, assim, a letra pi, né, o terreno. Ele falou, tá bom, então a gente já fez um projeto novo que já tem a ver com o Corujas agora. Só que a gente fez até o executivo, com todas as disciplinas e tal, aprovado na prefeitura e tudo mais. E aí a Ilha das Árvores falou, putz, a gente viu aqui o subsolo, vai ter que, como o cara não vendeu, vai ter que fazer 2 andares de subsolo. A gente só viu a área do subsolo e não o perímetro, que é o que é mais caro do subsolo, porque tem que fazer a contenção, e a gente ainda era mais jovem para ter levantado essa mão, aí, como seria hoje em dia. E falou, por causa desse cara aqui não vai dar para fazer o projeto, senão vai ficar no negativo alguns milhões, então a gente tá abandonando o projeto. Aí a gente, nossa, não é possível matar esse cara. Aí no processo Otávio... No processo Otávio Osório falou para mim, Fernando, vai lá falar com o cara você, né? O cara estudou na USP, estudou lá também, vai lá falar com ele. Foi até falar com o cara um dia, o cara, não, de jeito nenhum. Meu pai morreu nessa calçada, eu vou morrer aqui também e tal. E ofereceram muito dinheiro pro cara, né? E quando você não vende, você fica cercado por um outro prédio, é um mau negócio. Sim. Porque o terreno chegou a valer aí passa a valer um quarto, porque você não tem o potencial construtivo mais. E aí, putz, a gente ficou super decepcionado, né? Nosso primeiro prédio e tal, aí passou um tempo. Aí o Otávio e o Felipe, né, da Ideas Artes, voltaram e falaram assim, a gente comprou todos os terrenos do lado, agora a gente consegue fazer um subsolo em nível, vai dar tudo certo, vamos fazer. Daí a gente fala, logo fora que o projeto faz o outro. Foi mais legal, que daí pegou mais fachada para não atingir e tal, o projeto ficou maior. E aí nasceu o edifício Corujas, né? E aí ficou ao redor e esse cara não vendeu mesmo, ficou ao redor dele o projeto. E a gente daí criou com o João Nietzsche um painel, que é meio que um raio-x da casa que não foi comprado. Esse painel é um raio-x de brincadeira, mas tem lá o telhado desenhado no som executivo ao redor dessa casa, todo um painel preto. E a gente colocou algumas pessoas que trabalham no projeto. Então tem lá tem o João Nietzsche, tem o Otávio Felipe, tem o Lourenço. O Lourenço a gente mandou aumentar o nariz dele para dar uma sacaneada. E o Rodrigo, eu ali no painel, como se fosse um raio-x da casa do sujeito, assim. Então foi uma brincadeira do tipo, então a gente vai dar um raio-x na sua casa aqui, pra se vingar de tanto que você fez a gente passar, né? Nervoso aí no passado. Errado não tá. E tá lá até hoje, tal. Foi um sucesso esse projeto, foi bastante Ele é super premiado e tal. né? E todo mundo, assim, várias pessoas falam desse projeto. É assim. um projeto muito bacana e tal. A gente tem aqui também a Casa Bosque, o edifício Tumiaru, ou Tumiaru que fala? Tumiaru. Tumiaru, né? Lindíssimo, lindíssimo. A gente hoje foi um compromisso de manhã e daí a gente passou na frente de um prédio que a gente tá fazendo na Pedroso Alvarenga. E daí a gente resolveu almoçar lá e a gente almoçou num lugar que dá pra ficar vendo o nosso prédio lá em obra. A gente ficou, isso aqui tá bom, não tá e tal. Daí a gente saiu de lá e veio pra cá. A gente passou na frente do Tumiaru, por acaso, no caminho pra cá, e depois em outro prédio. Daí a gente achou, que legal, a gente andando pela cidade, vendo os projetos aqui grandes E esse e tal. que está sendo entregue agora no próximo semestre? É o Valente, talvez. Não, é o Valente. Valente da Ideas Artes, está sendo entregue em Inclusive, 2 meses. falando do Valente, assim, foi uma super assim, inovação, né? É um projeto muito complexo. Muitos comentários, eu também fui entrando para ver. Esse é um projeto ame ou odeio. Então... fãs ou haters? Total. Esse é um projeto muito complexo, assim, tecnicamente muito complicado. São 38 empresas sob nosso guarda-chuva, assim, trabalhando para fazer. O mestre de obras enlouqueceu no começo, ele foi afastado por problemas psicológicos, porque ele não sabia fazer. Nunca mais. Aí o engenheiro falou assim para mim, Fernando, você pirou o mestre de obras. Eu falei, ele tá louco? Imagina a gente que desenhou o manual de instruções aqui, ele tá achando ruim de pôr de pé. Mas brincadeira, é um negócio muito complicado mesmo, mas tá lá de pé, já quase pronto. E foi uma aventura, e é o que a gente estava falando mais cedo, né? São 8 anos quase, 8 ou 9 anos desse projeto. Então, eu falei assim, quando você vê um projeto de um prédio, né? Assim, um prédio maior, uma coisa assim na rua, você está vendo uma ideia que surgiu 5 ou 6 anos atrás. É que nem olhar para as estrelas e falar, essa luz veio 5 anos atrás, saiu da estrela, está chegando em você agora. Então é isso, quando alguém fala,
que mudou aqui dos projetos da pandemia, lá logo depois da pandemia? Foi nada, né? Porque esses projetos estavam sendo feitos já Sim. 5 anos antes. Então, a gente tem que ter essa visão, né? Então, o Valente é uma ideia de 8 anos atrás que agora está materializada. Na realidade, ao invés de seguir tendências, como você falou, Exato, Rodrigo, é uma coisa. Talvez hoje em dia a gente tivesse diferente. À frente, né? Tem que tentar enxergar anos à frente, antever um pouco as coisas, né? Às vezes você acerta um pouco, erra. E acho que talvez mais do que ficar tentando adivinhar o que vai acontecer, é tentar fazer coisas que sejam flexíveis, né? Então, porque a gente pode até adivinhar o que vai acontecer daqui a 4 anos, mas adivinha o que vai acontecer daqui a 50, e daí o seu prédio vai estar lá ainda. Sim. Então, talvez se ele for um prédio que permita alterações de uso ao longo do tempo, né? Pode ajustar coisas, né? Flexibilizar um pouco as coisas. Acho que talvez a melhor estratégia aí, né? Que tende o prédio a envelhecer mais, tal. E assim, envelhecer melhor, né? E você está vendo materializada uma ideia sua de muito tempo atrás. Né? Talvez você não fizesse daquele jeito hoje, mas assim, você aposta na sua solução e vê ela concretizada. Sim. O do Valente é engraçado, que 2 ou 3 vezes eu estava tipo, na esquina tirando uma foto do prédio, assim, né? Depois de uma visita técnica, alguma coisa assim. Aí lembro que 2 vezes aconteceu isso. Uma vez que eu achei bonitinho, veio um senhor já mais velho, assim, começou a tirar foto do prédio do meu lado e tal. Eu falei, esse prédio é muito louco, né? Eu falei, você gostou? Ele falou, eu gostei demais, tô tirando foto aqui, mandando pro meu cunhado, que é construtor, é o prédio mais diferentão que eu já vi aqui em São Paulo. Eu falei, obrigado, pô, eu projetei aí, né? Meu escritório projetou. Ele, sério, não acredito, mas você, né? Assim, falei, eu fiz, tá? Ele, parabéns, ficou muito legal. Aí você sabe que é um elogio sincero, né? Porque é uma pessoa que não é da área, que tá lá andando na rua e tal. Eu acho muito bacana. Teve um caso no edifício Girassol, que é um prédio baixo de escritórios nosso na rua Girassol, ali na Vila Madalena, que é todo de concreto aparente, um andar que é instrumentário em balanço com policarbonato alveolar. Eu tava na sessão de fotos, assim, parado num cantinho, aí veio um garoto assim, fez uma manobra de skate, um garoto de, sei lá, 16, 17 anos, parou, não sei o quê, fez uma manobra ali na frente, que é aberto pra rua e tal, parou assim na frente da garagem, eu tava tipo meio andar pra cima, assim, daí ele virou, ô tio, tal, oi, ele, que esse prédio aí? Falei, putz, não sei o que vai ser aí. Falei, não sei, o prédio não foi alugado ainda, né? Ele, mas eu achei muito massa esse prédio, achei demais, bem louco. Falei, pô, obrigado, no escritório que fez. Vocês que desenharam. Eu falei, ficou demais, tal, não sei o quê. Pô, pena que os prédios são todos assim, e foi embora. Eu falei, pô, esse é o elogio mais sincero do ano. Mais incrível. É um garoto que tá vencendo a cidade, andando de skate, não tá nem aí pra arquitetura, deve estar no colegial, se tanto. Mas estava curtindo, entendeu? Parou e chamou fez a manobra dele lá, usou o espaço público que a gente deu, né, para a cidade, e você vê que já realmente faz diferença, né? Isso. E realmente você vê que dá para atingir o não arquiteto, né? Que eu acho que é muito importante. Com certeza. E a gente tem também, eu vi que vocês têm grandes parceiros, vocês estão terminando uma flagship, né, da Bom Tempo, teve algumas premiações também com a Líder, vocês desenham também, pinta borda, vocês fazem de tudo um pouco. Faz de tudo. Sim. E premiado também, né, que foi um Prêmio IFE agora. O prêmio IFE com um aparador que a gente desenhou inicialmente para um apartamento e depois a gente transformou isso num produto para ser vendido, né, na Líder. A gente sempre gostou de trabalhar com escalas muito diferentes de projetos, né? Seja a escala do objeto, como esse aparador, ou como uma linha de revestimentos, de porcelanato que a gente desenvolveu agora com a Eliane, até coisas, né, pequenos edifícios ou casas, grandes edifícios, coisas privadas, projetos urbanos, né, loja, apartamento, escritório e tal. Sempre a gente gostou de navegar um pouco assim nesses temas diferentes. Acho que é uma coisa divertida, que você vai aprendendo um pouco com cada projeto, né? Às vezes é um tema que você nunca se debruçou, e até acho que é interessante quando a gente entra num projeto que a gente nunca fez, porque a gente entra com uma certa ignorância sobre o assunto que acaba muitas vezes sendo benéfica, né? Porque a gente não vai fazer, vou fazer um hotel, então um hotel se faz assim. Não, a gente nunca fiz um hotel. Certa inocência, então e se eu fizer desse jeito? Pode ser um absurdo, mas você pode criar uma coisa nova que aquele cara que só faz aquele tipo de projeto acaba ficando, de certa forma, meio viciado, né? Inclusive, na segunda parte desse episódio, a gente vai entrar um pouquinho mais nessa parte de
nichar ou não nichar, vocês que defendem, né, que chegaram onde chegaram. Defender é uma palavra forte. A gente sempre sonhou em fazer tudo isso, todos os tipos de projeto, do móvel perturbando e tal, e deu certo, a gente faz isso. Mas assim, quem está começando no escritório e assistindo a gente, saiba que financeiramente é uma coisa idiota. Assim, mas é muito bacana do ponto de vista humano, de formação do arquiteto, né? A gente usa um detalhe num sofá que você usa num bridge de um prédio de 20 andares. Então, uma coisa alimenta a outra, você vira um profissional mais completo, né? Mas assim, financeiramente é complexo. Eu imaginei, e era a pergunta. Vai ser a pergunta também. Vamos fazer no segundo episódio. Mas eu estive no escritório de vocês, né? Eu achei bacana a sala de vocês serem juntos. Vocês criam junto? Conta pra gente como que funciona. A gente cria junto, então sempre que vai começar um projeto, a gente senta ali na nossa mesa ali com papel manteiga, lapiseira e tal, aquele esquema bem old school mesmo, tal, quase como se a gente estivesse ainda na faculdade, começando um trabalho da faculdade, e começa a ter as ideias, e se a gente fizer isso, fizer aquilo e tal, e a partir daí a gente envolve a equipe, que, né, cada vez maior e participa de mais partes do projeto, e uma participação super importante, né, fundamental, mas a gente acaba tendo aquele nosso momento que hoje em dia é às quartas-feiras, de sentar lá e ficar discutindo os projetos e fazendo a criação, que é, no limite, a coisa que a gente acha mais divertida da profissão, né? O filé mignon da semana. E que a gente acha também importante ter a participação dos três, né? Porque tem mais gente para dar ideia, etc. Trazer as suas referências ou ideias e conceitos. E deixa o projeto, acho que, mais rico, né? Mais discutido. E é tudo lindo, tudo, ou não, rola umas tretas. Sempre tem uma discussão, assim, mas já teve mais discussões. As discussões são sempre construtivas entre os três. Pro negócio é incrível, né? Mas assim, enriquece muito. E tudo é discutido. Quando apresentar para o cliente, nunca, fiz isso aqui curvo, por quê? Porque achei legal. Não, a gente sempre tem um porquê das coisas, porque tem que defender, pelo menos convencer 2 dos 3, mas geralmente os 3 estão convencidos daquela solução. E acho que isso enriquece os 3, enriquece os projetos. Depois, lógico, discute com a equipe, eu escuto da equipe as ideias e também abraça outras ideias de todo o escritório e tal. Mas é o nosso momento. Na verdade, a gente criou o escritório para ser um arcabouço profissional para a gente poder fazer esse momento de criação, né? Então, e fazer todo tipo de coisa, né? Que a gente estava falando. Então, esse é o desafio semanal, mas também a parte que a gente mais gosta. O melhor dia da semana. É o melhor dia da semana. Sim. O dia que a gente sai mais feliz e tal. Semana que eu chego de bom humor, assim, em casa. É muito bacana, assim, 25 anos e eu vejo, assim, a paixão de vocês. Aquele brilho no olhar mesmo, assim, como se fosse o primeiro, né? Não, a gente queria que fosse assim, todos os dias quarta-feira, assim, a gente não tivesse que fazer mais o resto das coisas, que é um monte de outras coisas, né? Que a gente vai falar, inclusive, né, agora na segunda parte, vocês vão aguardar que na próxima semana a gente vai entrar em assuntos mais específicos, processos, marketing, gestão, enfim. Fiquem com a gente, espero que vocês tenham gostado do primeiro episódio. Muito obrigada, Fernando, Rodrigo. Obrigado. E a gente volta semana que vem. A gente dá continuidade, na verdade. Obrigada, até a próxima semana.